Bom Dia Tocantins está de volta e agora são 6h23, hora do Bom Dia Responde. Olha, o desafio de pequenas, médias e maiores organizações é manter os colaboradores motivados com as atividades, acabar com a cultura de que a rotina é árdua e traz, então, ferramentas para desenvolver equipes, potencializar o trabalho. Como conseguir bons resultados? E se você integra uma equipe, quais posturas adotar para ser bem avaliado, para, de repente, ser o próximo candidato a uma promoção? Por que não, né? A gente conversa sobre esse tema com o administrador e especialista em gestão de pessoas, Nilo Melo. Tudo bem? Bem-vindo. Bom dia. É sempre um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. É um prazer nosso. Se você quiser perguntar para o Nilo, fique à vontade, que VT o WhatsApp, ó, o número aparecendo aqui, 984511111, são nossos canais disponíveis para você. Fique bem à vontade. De repente não quer se identificar? Não tem problema, viu? Vamos começar com posturas. A gente sempre fala de liderança, parece até que ser o líder é o grande objetivo de todo mundo, mas nem todo mundo precisa ser o líder e talvez seja necessário dissociar liderança de chefia de equipes. Pode ser um líder sem ser um chefe, por exemplo? Na verdade, esse que é o grande ideal, Joselma, é você ser realmente líder da sua equipe de modo geral. Por quê? O famoso chefe, ele manda e as pessoas têm até, digamos, um certo receio de cumprir aquilo que é solicitado, né? O líder de verdade, ele faz assim, ele pede com educação. E as pessoas entendem que fazem parte de todo um processo e com isso elas fazem mais do que aquilo que foi programado. Isso que é digamos assim, o verdadeiro papel de um líder, é conseguir fazer com que a equipe ela perceba a sua importância e consiga fazer uma entrega superior, ou seja, proatividade. É isso que um bom líder consegue extrair de cada boa equipe. Em todo ambiente de trabalho, tem um líder, seja efetivamente reconhecido, seja, de certa forma, a referência para aquele grupo, mesmo não ocupando um cargo específico, né? Ou não? Acontece. Inclusive, assim, a grande pergunta que muitas pessoas se fazem é o seguinte: como é que eu posso fazer para um dia me tornar um gerente da empresa, um supervisor, ou seja, um líder que vai ser reconhecido especialmente de maneira financeira? Funciona assim. Seja aquele colaborador que sempre faz um pouco mais do que aquilo que é solicitado. Aquele que faz de tudo, o primeiro a entrar, o último a sair. Esse, geralmente, ele consegue crescer. Ele vira uma espécie de um líder nato. E um dia a empresa reconhece essa pessoa e transforma essa pessoa em gerente, supervisor, algo do tipo. O receio do trabalhador, do funcionário, do colaborador é que esse um dia demore demais. Quanto tempo é suficiente para se esperar por esse dia do reconhecimento? Igualmente, você vai comprar um carro, aí você faz um test drive, né? Você entra no carro, dá uma voltinha, passeia um pouquinho, aí vê se você gostou ou não gostou. Ou seja, você dá uma amostra grátis, melhor, você recebe da concessionária uma amostra grátis, assim, de que aquele veículo é bom para você, tá? Ou não também. A pessoa que quer, de repente, ser promovida, ela precisa entender o seguinte: eu tenho que dar uma amostra grátis do meu trabalho, como se eu estivesse já lá em cima, tá? Vamos dizer que eu trabalho, assim, como vendedor de qualquer empresa, certo? E o gerente, de repente, faltou, ele está de férias, então tem uma lacuna de poder e de espaço ali em aberto. Eu posso, de repente, ajudar o gerente substituto a fazer uma boa gestão. E o dono está me vendo trabalhar também, certo? Né? Ou seja, estou dando o quê? Uma amostra grátis de como é que seria se eu fosse ali o gestor. E, em algum momento, isso vai ser lembrado, vai ser reconhecido. Vale ressaltar o seguinte: todo dono de empresa, ele passa rapidamente pela empresa com um olhar clínico, ele percebe quem é quem, sabe? E na hora certa ele vai lembrar de promover aquela pessoa que realmente faz diferente. Isso geralmente demora no máximo 1 ano depois que você começa a mostrar essa famosa amostra grátis ali, sabe? E funciona. Agora, Nilo, tem aquele profissional que é bom, tem a competência, carrega todas as características necessárias para determinada função, mas ele não tem o hábito de se mostrar. Vou usar uma expressão popular, de se exibir, é mais discreto, está na dele, faz a função, executa, etc e tal. E tem aquele que talvez não tenha a habilidade tão elevada, mas se mostra mais, aparece mais e aparentemente se torna mais necessário com o seu jeito mais exibido, e exibido é uma expressão bem tocantinense, de se mostrar. Essa avaliação se dá de que forma pelo gestor? De um modo geral, é importante, assim, a gente entender que... Porque quem não é visto não é lembrado. Não é lembrado, né? A gente tá, assim, em caso como esse, a gente lembra da analogia do pato e da galinha, Sim. né? O ovo da pata, no caso, assim, é mais saboroso, é mais nutritivo de modo geral. O da galinha é mais simples um pouquinho, porém, o ovo de galinha vem de qualquer lugar, o de pato você raramente encontra. Por quê? Porque a galinha bota e sai avisando que botou, certo, né?
O ser humano também que ele quer crescer numa empresa, né? Não deve ficar esperando que o gestor, o dono da empresa, que ele vá reconhecer diretamente. Ele pode simplesmente, assim, mostrar que ele fez. Na verdade, ele precisa mostrar que fez. Senão, assim, você não pode demorar um pouco mais digamos, esse crescimento de ver, sabe? Quando você faz, você mostra, você aparece primeiro, você aparece mais rápido. É necessário, sim. E onde é que está o limite entre aparecer para ajudar numa coisa, ser intrometido e até às vezes estar querendo puxar o tapete de alguém com o seu aparecimento, a sua proatividade? Puxar o tapete e puxar saco também, deixa eu até complementar, certo? Bom, desde que você se atenha àquilo que realmente é necessário no trabalho, sabe? E entenda uma coisa, respeito é bom em qualquer lugar. A famosa hierarquia, certo? Bom, eu tenho alguém acima de mim, essa pessoa me dá a liberdade de poder aprender com ela, ou seja, é o meu mentor. Eu preciso entender o seguinte, se eu tenho uma boa ideia para poder ajudar a organização, eu passo para essa pessoa primeiro, que está aqui acima de mim, essa pessoa passa até o chefe, né? Um dia, o chefe percebe que tem uma equipe junto com esse gestor. E um dia, esse gestor aqui, se ele não tiver medo, e é bom não ter medo, ele vai o quê? Tá formando um próximo líder, um supervisor, que vai virar um dia um gerente. Quando alguém na equipe tiver a condição digamos, de se tornar um gerente, no mesmo nível que essa pessoa está aqui, o dono da empresa, às vezes, pensa o seguinte, eu tenho ali um valor na minha conta, vou abrir uma filial, vou transformar esse cara que hoje é meu gerente no meu diretor. E esse que aqui é supervisor, que tem um nível bom, que poderia também ser um gerente, agora também em gerente de filial. Então, assim, quando o bom gestor, ele forma pessoas, mas esse bom gestor tem que saber olhar, né? Tem que saber olhar. Por isso é uma característica de um bom gestor, e não pode ter essa medo. visão. Não pode ter medo de formar pessoas achando que alguém vai tomar o seu lugar. Porque se você não formar pessoas, você não cresce. Essa que é a grande verdade. Vamos para o telão? Como Vamos ser um sim. bom líder e melhorar o ambiente de trabalho? A gente vive tempos de cobrança de resultados, de intensa necessidade de produtividade, liderar uma equipe, e aí vamos juntar o líder e chefe na mesma figura. Sim. Não é fácil também, tem muitas cobranças, seja do chefe daquela organização ou do líder, se a gente for tratar em nível de serviço público. Sempre tem um gestor macro numa unidade de serviço público que controla todo o resultado daquele ambiente de trabalho. O desafio, então, manter um bom ambiente de trabalho, a gente entra naquela história de clima organizacional. Sim. Como estruturar esse clima organizacional? De vez em quando trazer uma chuvinha para refrescar? De que forma isso se dá, essa construção desse clima na organização? Uma equipe, de modo geral, ela é feita assim por motivação, sabe? Assim, tem uma frase que fala assim, uma expressão que diz assim, ninguém motiva ninguém. Mas, na verdade, quando você entende quais são os valores que movem a sua equipe, você consegue focar naquela direção para que tudo que você peça, você vai modelar a maneira como você está pedindo para que você consiga manter um bom clima e uma satisfação da equipe. Equipe satisfeita, equipe proativa, equipe que cresce, equipe que dá sempre aquele famoso a mais do que aquilo que foi solicitado. E todo mundo cresce com isso, a empresa lucra e assim, a organização se multiplica de modo geral. Então, saber manter esse clima é muito importante. Nós vivemos ambientes, e aqui eu vou mostrar uma pergunta já de um telespectador, mas antes de entrar nessa pergunta, a gente vive com uma expressão que está se tornando habitual nossa, que é relação tóxica, ambiente tóxico. Sim. O que é um ambiente tóxico no trabalho? É quando você tem um famoso chefe, não líder. Aquela pessoa que manda, que impõe, sabe? Fecha a cara, te manda você fazer um negócio e quer para ontem, não te explica o porquê, não te explica para quê, sabe? Aí você faz ali, inclusive, até menos do que aquilo que aquela pessoa solicitou. E geralmente quando acontece o famoso chefe, o dia que essa pessoa ela se ausenta da empresa, digamos, ela está de folga ou sai um pouquinho para poder fazer algum serviço fora, parece que a equipe chega, relaxa, respira, daquele sabe? alívio geral, né? Graças a Deus, fulano. É o que a gente não gostaria que acontecesse, mas isso é um grande termômetro acontece. De que o ambiente está ali estragado, está meio tóxico de modo geral. Verdade. Vamos aqui para a pergunta do nosso telespectador, que chegou aqui às 6h29. O questionamento diz o seguinte: essa pessoa que mandou mensagem questionou o líder, a sua liderança, que tem afetado muitas pessoas, certamente o líder tóxico. Sim. Mas ele não entende, finge que não vê. Devo levar, então, aos donos da empresa, aos donos daquele negócio, o que está acontecendo? Um colaborador pode, de repente, fazer um comunicado anônimo, ou ele tem que se declarar e dizer, olha, não está bom, esse líder nosso aqui está ruim. Deve dizer isso aos donos? Não vai ser mal interpretado? Deixa eu contar um negócio para todos vocês. Sim. É bom e necessário. Todo dono de empresa gosta e precisa realmente que alguém tenha coragem. De repente, a moça que limpa o chão, de repente, o rapaz que é um motoboy, chega lá,
dono da empresa, posso conversar contigo um minutinho? Aí senta lá, sinceramente, conta, olha, está acontecendo na sua empresa isso. E, gente, assim não é visto como puxa-saco, não. É visto como um sinalizador, sabe? Todo dono de empresa valoriza pessoas assim.